noite, tudo bem? Aqui estamos para mais uma palestra dessa casa maravilhosa que tanto amamos, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e com um tema maravilhoso, lindíssimo, né? Que estaremos abordando, que é Emmanuel, o discípulo de um dos discípulos de Jesus, né? Bom, antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Essa é importantíssima, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a figura divina de Jesus. Vamos estar com Ele nesse momento, pedindo a Ele que abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos encarnados e desencarnados, que abençoe o nosso planeta, que se encontra tão doente, que abençoe a todos aqueles que estão trabalhando em prol de uma humanidade melhor, que abençoe essa casa maravilhosa, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, o seu presidente, o seu corpo diretor, todos os seus auxiliares, e por todos aqueles que frequentam e que buscam ali o sustentáculo da alma para uma vida mais equilibrada e saudável na Terra. Obrigada, Mestre Divino, por este momento que aqui estamos para nos unirmos no mesmo pensamento e propósito, de estarmos juntos em teu nome, que assim seja. Bom, nós vamos falar, né, do nosso querido Emmanuel. E Emmanuel é um espírito muito polêmico, né? Principalmente no movimento espírita, também fora daqui da Terra, né? Eu já tive assistindo uma palestra de Divaldo que ele dizia assim, no mundo espiritual, quando tem uma palestra e que a maioria vão estar juntos, Emmanuel, André Bezerra, então a entrada de Emmanuel no cenáculo não voa uma mosca. Ele entra, tan, 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 e se senta lá na frente. Mas se chega Dr. Bezerra de Menezes, é um alvoroço, é um pega de cá, um estica de lá, que isso é dele, né? Ele tem um carisma, né, no seu corpo perispiritual, que é dele, é de cada alma, né? Não é que um seja mais ou menos evoluído do que o outro, nós não estamos falando disso, né? Mas estamos falando de persona. A persona de Dr. Bezerra é esse amor de puxa para cá, de puxa para lá, e um abraço, né? Isso é dele, né? E a gente precisa perceber que cada um tem sua personalidade, tem sua forma de ser, né? Bom, Haroldo Dutra tem anunciado um portal que foi realizado já no movimento espírita, já tem algum tempo, o www.portalser.org. São 7 minutos com Emmanuel, né? E é com o Haroldo. O portal também tem outras coisas, não é só sobre Emmanuel, não é só o Haroldo. Então, são áudios de Haroldo Dutra que são gravados para aquelas pessoas que não têm tempo de ler, que às vezes está na cozinha, né? Ele mesmo diz isso, né? Às vezes está na cozinha, às vezes aquela pessoa está no carro. Então, alguém pode gravar no pendrive. Enquanto você está cozinhando, você está ouvindo aqueles 7 minutinhos com Emmanuel, que são as interpretações evangélicas, né?
do Evangelho de Jesus que Emmanuel traz nos seus livros e que Haroldo se propôs a fazer interpretações. Então, quem quiser pode ouvir em casa, pode botar no carro, né? Eu achei importante isso, né? A gente ter um direcionamento, né, evangélico das obras dele. E um dos questionamentos que muitas vezes as pessoas já me fizeram é que, doutora, Emmanuel não foi o senador Públio Lentulus, uma pessoa muito rígida, uma pessoa de personalidade muito forte. E Chico sempre deixou muito claro que ele era uma pessoa que se colocava muito rígida perante ele, né? Quando o Chico estava viajando e que deu um escândalo no avião, porque o avião estava em turbulência, ele aparece e diz assim: o que é isso? O que é isso? Você não está vendo? O avião vai cair, eu vou morrer. Morra com dignidade. Precisa esse escândalo para morrer. Então, essa é a persona, né? Ele é dessa forma. Talvez se fosse o doutor Bezerra, abraçasse ali o Chico, calma, você não vai morrer agora, ó, nós estamos aqui. Mas a personalidade do outro é dessa forma. E outro caso também que é muito interessante é quando o Chico vai pela primeira vez no banheiro e coloca fechada a porta, tudo nas escondidas e experimenta a peruca. Ele detestava ser careca. Ele dizia: se tem uma vaidade na terra que eu quero perpetuar, é a minha peruca. E diante do homem bom que ele era, ele podia ter 1000 perucas, né, gente? E a Emmanuel aparece e diz assim para ele: que ridículo. Ele diz: aqui não, aqui você não vai se meter. Aí o ego tomou conta do enfrentamento, porque a primeira vez que eu vi Chico enfrentando Emmanuel foi essa. Se teve outras, eu desconheço. Né? Então, isso foi muito interessante. Eles tinham um carinho muito grande um pelo outro e pode, com certeza, isso de reencarnações passadas. Tem pessoas que dizem que Chico foi Lívia, né? Do livro Há 2000 anos depois, e eu pelo menos não tive essa informação. Pesquisei bastante e não vi isso, né? Eu percebi que existe muitas informações até sobre ele, a primeira encarnação dele, que tem como na Terra datada do século IX a.C., onde seu nome era Simas, e era grão-sacerdote do templo Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Então veja que ele já tinha uma ligação religiosa, gente, porque você ser um grão-sacerdote de algum lugar, você já vem, né, com algo que realmente já tem despertado em si algo que é espiritual, né? E isso é muito interessante. Na antiga cidade do Império Assíria, da Babilônia, do Sumer e do Acade. A sua história se encontra no livro Semíramis, a rainha da Síria, da Babilônia e do Sumer, por Camilo Rodrigues Chaves. A segunda encarnação do nosso querido Emmanuel, vamos botar ele como Emmanuel, refere-se como um cônsul romano chamado Públio Lentulus Cornélio Sura, contemporâneo de Júlio César, bem como amigo de Sula e Cícero. Para a gente poder falar um pouco dessa encarnação dele junto
junto a Júlio César e a Sula e Cícero, ele, em 2000 anos, logo no início do capítulo, ele revela a seu amigo uma sensação que ele teve muito grande de ter sonhado, né? E ele sonhou que ele disse que foi tão real, né? Foi tão real que é algo que espantou a ele. Eu disse, olha, Emmanuel foi uma pessoa que tinha uma mediunidade espetacular, né? E ele se desdobra, isso é desdobramento, né? Aí ele diz que realidade ou sonho, ele não sabia dizer o que era. Mas ele diz, eu me vi fora do corpo, né? Revestido como um cônsul, olha o cônsul, ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina. Gente, isso é sério, hein? Isso ele está conversando com o grande amigo dele na varanda. Depois que jantaram, foram para a varanda e ele começa a conversar com esse amigo, dizendo que ele se via como um cônsul de lá, né? Daquela época. E aí ele disse que ficou muito angustiado com isso, né? Sentia-me ligado aos primeiros laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo uma época tenebrosa. Imagine. E ele sentiu que ele mandava guilhotinar as pessoas. E ele sentiu que ali algo estava acontecendo, né? Aí ele dizia também que prestigiava as intenções criminosas, aderindo a tudo que o seu parceiro de república queria, né? Ele mesmo foi quem decretou assassinatos naquela época. Então, num relâmpago, ele disse que viu toda a tragédia se passar na sua vida. Gente, você já pensou um relato desse? Que coisa linda. Até porque, quando ele vai escrever esse relato, 2000 anos depois que passou tudo isso com ele, depois ele teve sucessivas reencarnações que eu vou pontuar aqui, né? E aí ele começou a colocar essa angústia para o amigo, que ele sentia, inclusive, a mão nodeada de sangue. Olha que coisa, né? Que coisa. E das lágrimas dos inocentes, hein? Aí ele disse que se contemplou atemorizado. É como a gente sonha, né? A gente sonha vendo aquela pessoa, mas a gente tem certeza que é a gente. Mas é como se a gente estivesse de fora, né? Aí, como Freud faz interpretações de sonhos, perguntaram ao Dr. Freud, né? Como eu sou freudiana, eu tenho que comentar um pouquinho. Dr. Freud, esses sonhos reveladores, sonhos proféticos, sonhos que nos dizem algo que a gente não sabe explicar, que a gente se vê em algum lugar que a gente não sabe onde. Ele disse assim, esses sonhos eu não sei interpretar, né? Podem existir, podem, mas são muito profundos. É por isso que ele dizia que a gente só tinha acesso a uma pontinha do iceberg do nosso inconsciente. Olha que coisa bonita isso, né? Mas Freud disse muita coisa, viu, gente? Não pense que ele era materialista, não, porque não foi. Até porque quem bota psicanálise, análise da alma, não pode ser materialista. Ele não deu braços a religião nenhuma, a conceito nenhum religioso, porque se desse, derrubariam ele.
ele hoje não estaria sendo lembrado, inclusive nas universidades, né? Você sabe que a parte materialista da ciência, ela é muito cruel, né? Eles são muito... O cientista, se não for 2 mais 2 sendo 4, você pode trazer a maior tese do mundo, né? Mas se você não tiver como comprovar, para eles não querem dizer nada, né? Então, ele começa a conversar isso tudo com Firmino, né, que é o seu grande amigo, e ele começa a ver esses quadros hediondos, né? E Firmino disse: você não tem nada da sua família aí? Você não tem nada no seu escritório? Você tem muito arquivo aí dentro. Vamos lá? E aí ele se assustou, disse: engraçado, eu nunca mexi nessas coisas. Ah, então vamos lá, né? E ele, com os olhos úmidos, né, com a voz trêmula, vai para a biblioteca. Chegando na biblioteca, ele pega os pergaminhos e começa a ver as sentenças de morte do Lentulus Sura, né? Públio Lentulus Sura. E ele toma um susto muito grande. Esse daqui era meu bisavô. E naquela época se colocava bastante as pessoas modelando a face na cera. Não existia máquina fotográfica, essas coisas, fazia na cera ou então no mármore, né, de Carrara. Então ele tinha modelado o rosto do bisavô. Quando ele, Firmino, chegou e viu, ele tomou um susto. Quando os dois viram, e aí, o que é que você acha? Trata-se de Públio Lentulus Sura. É teu bisavô paterno. Estrangulado há quase um século na Revolução de Catalina. E ele tomou um susto tão grande na biblioteca. Disse: olhe para aqui, Firmino. Olhe para aqui. Até a letra do meu bisavô é parecidíssima com a minha. Olha a assinatura dele. Gente, ele ficou... Se faz justamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias. O avô dele foi guilhotinado, né? Exclamou Públio com uma ênfase assim, como se tivesse realmente com a posse daquela verdade. Não foi um sonho, então. Né? E ele fica... ele diz assim: encontrei um acervo que eu nunca imaginei de encontrar. Até sentenças de morte assinadas pelo meu bisavô, com minha letra. Gente, ele disse assim: olha, é um sonho inexplicável. E essas revelações para a gente geralmente nos faz muito mal, né? Porque a gente sempre quer ser o bom da história, né? A gente nunca quer ser aquele que fez o mal. A gente quer o melhor, a gente quer ser o melhor, a gente quer aquela historinha. Quando eu vejo pessoas assim: eu tenho a impressão que eu fui rainha. Rainha era uma miséria naquela época. Eu assisti a história do Império. Elas tinham um frasquinho desse tamanho, parecendo um perfume francês, botava no peito. Se tivesse na festa do palácio alguém em inimizade por ela, ela pegava aquilo na taça, botava uma gota. Bom, botava ali, daqui a pouco o cara caía duro lá adiante. Então, as rainhas foram as que mais mataram, e elas se achavam no poder de poder matar mesmo. Porque o império se achava representante divino. Depois é que passou para a igreja, né? Então ele ficou assim
tão assustado, né? Como que pode essas provas caligráficas parecerem tanto com as minhas, né? Então ele ficou nesse dilema terrível. Então nós sabemos que Públio Lentulus, inclusive assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, disse que pena. Eu gostaria de saber como seria a história se Públio Lentulus tivesse dado um parecer para Pilatos de que não executasse Jesus. Qual seria o rumo da nossa história? Como seria a nossa história aqui agora? Eu fiquei pensando nisso, sim, como seria, né? Porque ele estava na Judéia, nessa época, porque Lívia estava junto com a filha que estava com início de lepra, e eles foram para lá pelo clima, por tudo. E assim, é ali que ela conhece Jesus, né? Ouve falar que aquele homem está curando. E Públio Lentulus não aceitava, como nenhum romano da época de Jesus aceitou Jesus, né? Dizia que era um curandeiro, fazendo arruaça. Naquela época, a Judéia era dominada por Roma, né? Então, Públio Lentulus teve nas mãos tudo sobre Jesus, o inquérito de Jesus. Ele poderia dizer a Pilatos que era inferior a ele era senador romano, e Públio Lentulus era somente um governador ali. E ele poderia ter dito, olha, aqui, para. E ele permite a Pilatos que Pilatos pudesse fazer o que quisesse. Então, isso é uma coisa que, quando eu ouvi o Haroldo, que Haroldo adora o Emmanuel, né? Deve ter alguma ligação muito forte aí, né? Dessa reencarnação dele, porque ele fala, toda a palestra dele é sobre Emmanuel, né? Então, essa parte desse Públio Lentulus Cornélio, né? Sura, foi uma coisa muito, muito dolorida para ele saber sobre isso, né? E quando ele está na Judéia, que Lívia conhece através da escrava Ana, Jesus, ele vai olhar Jesus, né? E se esconde atrás de uma pedra para ver Jesus saindo do mar. Só que Jesus, imagina a extensão dessa aura, né? Desse campo magnético de Jesus para alcançar alguém que esteja escondido dele ali, né? E ele vai atrás da pedra e olha para ele e diz assim: você veio atrás de mim, mas a sua filha já está curada, mas não por você, por sua esposa, pelo coração generoso dela. Agora eu tenho uma coisa para lhe dizer. Se você quiser me seguir, que seja agora, porque senão será daqui a 1000 anos. Você escolhe. E claro que ele escolheu a segunda opção. Ele vai para casa, a filha está curada, né? E ele vai e se coloca frente a Lívia numa alegria imensa, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não vai buscar entender pelo orgulho, pela vaidade, um senador romano, isso é coisa de escravo, isso é coisa da ralé. Quantos até hoje riquíssimos milionários acham que religião é o ópio, como dizia Freud, que religião é o ópio da sociedade, né?
Mas a gente precisa ir para Freud na época dele, onde ele estava no final da Inquisição. É diferente. Né? Então, nós precisamos trazer para o aqui e agora. O que estava acontecendo naquele momento que Públio Lentulus não aceitou seguir Jesus? O cargo dele. Né? O cargo dele. Então, no dia 24 de outubro de 1938, a 9 de fevereiro de 1939, Emmanuel transmitiu ao médium Francisco Cândido Xavier as suas impressões, revelando-nos o orgulhoso patrício romano, o Públio Lentulus Cornélio, né? No romance Há 2000 anos. Públio lutou pela sua Roma, não admitindo a corrupção. Também ele tinha um lado bom, hein, gente? Ele era sério, ele não permitia a corrupção. Se ele soubesse, podia ter certeza que a assinatura iria ser lavrada para morrer, porque corrupção para ele, né? E demonstrando uma integridade de caráter muito grande. Então, a gente precisa dar os descontos também, né? Para a gente não pensar que também é tudo, né? Ele sofreu, ao mesmo tempo, durante anos, pela suspeita, né? De ter sido traído pela esposa, e não foi. A gente sabe que não foi, que lê a história, sabe que não foi. Não vou contar a história toda, leia 2000 anos, é um dos romances mais lindos que nós temos, né? Dessa experiência de Públio Lentulus no Império Romano, com Jesus, com Pilatos, né? E ele sabia que ele amava a Lívia. Então, quando ele chega em frente ao circo, que Lívia tinha trocado as vestes dela, da senhora, esposa de um senador, com Ana, a vestimenta da escrava, só vou dar esse spoiler, viu, gente? Eu juro que eu não conto muito. E ela vai e se coloca à frente no circo e vai com a roupa de escrava. Ele tinha dado a ela um cordãozinho, né, muito bonito, e ela estava com um cordão. Que quando ele olha da plateia e vê que era Lívia, e ele só vê a fera vindo de lá e matando Lívia. O restante, leia, porque é uma novela, né? É lindíssimo, tem inclusive em novela contada. Eu não sei em que portal é, mas existe, tá? Então, essa foi uma coisa que ele percebeu que foi algo, né, bastante complicado para ele. Ele morreu na cidade de Pompeia, no ano de 79, vitimizado pela cinza do Vesúvio, né? Cego e já voltado aos princípios de Jesus, lá no final, né? Bom, a quarta reencarnação dele, porque tem muita gente que diz assim: com que propriedade Emmanuel vem hoje, escreve esses livros sobre Jesus e faz essas chamadas crísticas, né? Já que ele negou, ele poderia ter cerceado esse inquérito de Jesus, Jesus poderia ter vivido a mais, mas a gente sabe que não houve essa história, né? A história foi outra, ele não intercedeu, Pilatos mandou que o povo escolhesse, o povo escolheu Barrabás e Jesus foi para a crucificação junto com os dois delituosos que a gente sabe da história toda. Mas Públio Lentulus, ele tem uma encarnação que ele vem justamente nessa quarta encarnação como escravo Nestório, judeu. E esse, na obra 50 anos depois, o personagem renasce em Éfeso, em
131 com o nome de Nestório. 131 depois de Cristo. De origem judaica. É escravizado por romanos que o conduzem ao país à sua anterior existência. Nos seus 45 anos, presumível, ele vai às catacumbas e lá ele vê os cristãos, né, que desde a sua infância era condenado à morte. E aí ele começa a ser, ele foi evangelizado desde o início por Policarpo de Hermiva, que era o suprassumo da época cristã. Quando Policarpo desencarna, é ele que fica dando os discursos. Era o Nestório. Nas catacumbas, nas periferias. Você sabe que os cristãos eram perseguidos, né? Então, ele vai e desencarna. Quando ele desencarna, ele vem como Basílio, romano, filho de escravos também gregos, que nasceu em Chipre, como liberto no ano de 236. Casa-se com a escrava Júnia Claura e teve uma filha, porém ambas morreram precocemente. Dizem, inclusive, que todas elas Lívia estava presente como esposa. E dizem também que Lívia era Chico, né? Estão sempre juntos, estão sempre reencarnando, e Chico sempre do lado dele, né? Então, ele tem uma historiazinha que eu vou até ler, né? Diz assim: posteriormente, adotou para si uma criança abandonada numa cesta, que mais tarde recebeu o nome de Lívia. Olha só, né? Olha onde ele está, que ele ainda nem, né? Há uma hipótese de que teria sido uma das reencarnações de Chico Xavier. Olha ele sempre com Chico, né? De acordo com as informações de Arnaldo Rocha, amigo íntimo de Chico, né? Vivendo com ela até os fins de seus dias, onde fora torturado e morto. Mais detalhes são revelados no livro Ave Cristo, pela psicografia de Chico Xavier. Também é um livro, olha, é uma tríade. Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, e Renúncia. Então, são livros lindíssimos, lindíssimos, que todos nós precisamos ler para que a gente possa entender um pouco do que seja Emmanuel, né? Do que também ele já sofreu. A sexta reencarnação de que se tem história se refere ele como um bispo de Reims, chamado São Remígio. Nasceu em 437 em Laon, de família nobre religiosa, considerado o maior orador sacro do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. Gente, perceba que ele reencarnou no Brasil para ser professor, hein? Ele está sempre ligado à educação, ao bom discurso, e Haroldo Dutra diz que a gente ainda vai conhecer ele, né? Então, isso é muito interessante, hein? Considerado também o apóstolo dos pagãos nas Gálias, e era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como pelo seu profundo amor a Deus e ao próximo. Desencarnou em janeiro de 533, aos 96 anos de idade. Então, você veja que ele está sempre ligado à religiosidade, desde a primeira que se tem notícia. Ele era o senador Públio Lentulus, mas se você for no final do livro, você vê o que é que acontece. Não vou contar também, que já é spoiler demais, né? Então,
Tem pessoas que dizem assim, por que Emmanuel faz essa... Porque Emmanuel tem uma estrutura espiritual que cabe a ele, de vivências reencarnatórias, ser um discípulo de Jesus. Veja quantas reencarnações ele vem vindo, né? A 7ª, ele é Padre Manuel da Nóbrega, gente. Padre Manuel da Nóbrega, que vem trazer o evangelho para o Brasil. E Chico diz que, em participação no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, ele revela, né, em 71, o deputado Freitas Nobre, que era o marido de doutora Marlene Nobre, a grande Marlene Nobre, fundadora das AMES no mundo, no planeta, né? E ela fundou a AME Brasil, e hoje tem as perpendiculares, né? Tem aqui a AME Bahia, a AME Minas, e ela era uma médica excelente, né? E ele diz que o deputado Freitas Nobre teria declarado na noite de 27 de julho de 71, ao escrever, ele estava escrevendo um livro sobre o padre Anchieta, José Anchieta, e teve a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura do padre Manuel da Nóbrega como Emmanuel. Aí ele diz que, no entendimento dele, o de Emmanuel significa irmão. O E inicial se deriva a abreviatura de irmão. Então, ele diz ainda que, de acordo com o entendimento, ele autorizaria que o nome fosse grafado como Emmanuel, com um M apenas e pronunciado com a situação oxítrona. Então, não é Emmanuel, é Emmanuel. Isso é bom que a gente saiba, viu, gente? Essa é história. Então, eu vejo muita gente dizendo Emmanuel, porque Emmanuel, eu não sei nem quem é, porque na minha casa, como eu nasci dentro da mansão do caminho, minha mãe sempre dizia Emmanuel. Então, eu não sei dizer Emmanuel, é Emmanuel. Então, o Freitas Nobre nos trouxe essa informação, né? A 8ª, olha ele de novo como padre dentro da igreja, gente, Padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha. Ele residiu em Ávila, e onde oficiou na igreja de São Vicente. Desencarnou em idade avançada. Imagine, gente, um homem pregando o tempo inteiro a palavra de Jesus, a palavra do Cristo, né? Era o enviado divino. Então, Emmanuel, quando faz essas interpretações da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus, ele tem diversos livros sobre isso. Dos 450 livros de Chico, ele tem 155 livros psicografados por Emmanuel. Então, não é pouco, não, é muito. É como diz Haroldo Dutra, é um acervo que nós temos, e isso precisa ser divulgado. Não é todo mundo que tem 155 livros editados, né? Só com aqueles... Os outros são com Humberto de Campos, com espíritos diversos, né? Com o próprio espírito de Jacó, que vem naquele livro lindíssimo sobre Voltei, o Chico Xavier. Se você quiser saber o que é morrer, como morrer, e como devemos, como espíritas, morrer, leia Voltei. É espetacular. E impressionante. Então, ele inclusive foi educador, né? Fazia as preleções romanas no período anterior à Revolução Francesa, vivendo no norte da França. Fugiu à velocidade revolucionária, indo para a Espanha, onde viveu até a morte.
A 10ª, outro padre, Padre Amaro. Gente, o homem era muito católico. Ele tinha muito nas suas estruturas espirituais as informações divinas, fora do que trazia. Talvez por ter negado, ou tivesse realmente que ser dessa forma, né? Mas como Haroldo questionou, já pensou se Públio Lentulus dissesse a Pilatos, não crucifique? Como seria a história? Grande questão, né? Onde estaríamos agora? O que estaríamos fazendo cada um de nós? Como seríamos? E que percurso teria essa história? Isso é muito bonito, né? A 10ª, Padre Amaro, humilde sacerdote católico que viveu entre o século 19 e 20. Viveu no estado do Pará, ele reencarnou no Brasil. No estado do Pará, nos séculos 9 e 20. Né? Posteriormente, foi ao Rio de Janeiro. Vocês sabiam que ele, reencarnado como Padre Amaro, ele teve um contato com o Dr. Bezerra de Menezes? Olha que coisa bonita, gente. Olha as coisas se entrelaçando, né? Isso é um entrelace da doutrina, um entrelace já na preparação da doutrina, né? Da divulgação da doutrina, porque Emmanuel é um grande discípulo pós-Jesus para a sua divulgação do Evangelho, né? E ele vem nas vestes mesmo de padre para pregar, para vivenciar, né? Para colocar em ordem muita coisa, né? Há uma mensagem psicografada de Chico, intitulada Sacerdote Católico que Fui, na qual Emmanuel descreve com detalhes o processo da sua desencarnação nessa existência no Brasil. Então, gente, nós já tivemos o prazer de termos Emmanuel aqui conosco no Pará. Na época de Dr. Bezerra de Menezes, a época do Império, né? Porque Dr. Bezerra de Menezes era médico, inclusive, do Império, escolhido pelo imperador Dom Pedro, né? II. E ele foi o médico de Maria a Louca, era ele quem cuidava dela. E ele dizia que ela de louca não tinha nada, né? Ela era médium, né? Mas ele com certeza deveria tratá-la com muita homeopatia, né? Naquela época, né? De acordo com informações do Chico, ao fim do século XX, agora vem essa encarnação agora, reencarnou numa cidade do interior de São Paulo, de acordo também com as informações de Susana Maia Mouzinho, muito amiga de Chico, né? Desde 57 que ele era amigo de Susana, ele tinha confidenciado a ela que Emmanuel estava para reencarnar. Que, inclusive, a informação do reencarne de Emmanuel também foi informada em diversas outras ocasiões. No livro Entrevistas, no ano de 1971, Chico afirmou que ele, Emmanuel, afirma que indiscutivelmente voltará à reencarnação, mas não diz exatamente o momento, né? Mas estará no fim do século XX, ele estaria reencarnando. Susana Mouzinho nos informa que a sua nora, Dona Maria Ide Cassano, também muito amiga de Chico, afirmam que em outubro de 1996, Chico havia revelado a ambas que Emmanuel começou a se preparar para seu reencarne naquele mesmo ano. Posteriormente, Sônia Barsante, frequentadora do grupo Espírita da Prece, lá de Chico, afirmou que em certo dia do ano 2000, Chico entrou em transe mediúnico e, ao regressar, afirmou que ele teria tido um desdobramento
E esse desdobramento ele foi acompanhar ipsilitre da reencarnação do parto de Emmanuel. Se foi em 2000, nós estamos em 2020, ele tem 20 anos para fazer 21, né? Isso é legal a gente saber, né? E ele está no interior de São Paulo, né? E veio para a educação novamente. Eu acredito que não venha a ser mais da Igreja Católica, acredito que não, né? Mas isso não vem ao caso porque o importante é que ele venha, né? E estar conosco para tentar reverter essa educação que está precisando, está muito defasada, e tomara que ele faça uma grande contribuição para a Terra, né? Já basta o que ele ouviu de Jesus, né? Porque Jesus, muito preocupado com essa parte da evolução terrena, ele convida o jovem João Evangelista a uma reunião e ele pede um relatório sobre como estão os cristãos na Terra. E quando João Evangelista apresenta o relatório, Jesus fica bastante, né, decepcionado, né, com os resultados, com as adulterações do cristianismo por séculos, né? A gente sabe, eu estudei filosofia e é tido como 1000 séculos de escuridão, eles chamam assim, né? Onde as pessoas se guerreavam em nome de Deus, em nome de Jesus, onde cristãos eram massacrados, onde as pessoas que tinham mediunidade iam para a fogueira, essas coisas todas que a gente conhece na história, né? Então, ele, decepcionado com tudo isso, Jesus diz a ele: pois bem, agora, se os encarnados falharam na divulgação do Evangelho, eu convoco os mortos. E você, João Evangelista, irá coordenar o meu Evangelho na Terra. Tanto é que Haroldo Dutra nos fala que nós temos essa prova disso, né? Então, a chegada ele diz, ele que vai coordenar a vinda do Consolador prometido no orbe e a chegada do espiritismo, da doutrina espírita. Não queremos aqui impor a ninguém doutrina nenhuma, não é isso, né? Então, nós vamos encontrar no prefácio do Livro dos Espíritos, antes do Espírito da Verdade assinar, é o Espírito de João Evangelista que assina. Então, vocês podem dar uma olhada. Foi ele quem coordenou toda a codificação ao lado de Kardec. Abra seu Livro dos Médiuns, na segunda parte. Você vai encontrar uma mensagem assinada por Jesus. E um comentário de Kardec com mais de 2 parágrafos, Kardec justificando aquela assinatura. Tão surpreendente, claro, né? Está na segunda parte, no item 9 do Livro dos Médiuns. Depois você vai no Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo o Cristo Consolador. Nós vamos encontrar a mesma mensagem que está no Livro dos Médiuns. Só lembrando que o Evangelho foi publicado muito antes do livro, muito depois, né? Foi publicado muitos anos depois do Livro dos Médiuns, porque quando houve o ato de fé em Barcelona, que foi o La Chatre tinha sido colocado para fora de Paris,
por não colocar na sua enciclopédia sobre Napoleão aquilo que ele gostaria que colocasse. Pelo contrário, que naquela época a vida de todo mundo era na enciclopédia. A enciclopédia era a história daqueles que conviviam na ciência, que conviviam nas descobertas, né? Então, tudo isso virava enciclopédia. Então, ele foi exilado em Barcelona e pediu a Kardec as suas obras, que só tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E tinham outros livros psicografados, como A Vida de Joana d'Arc, escrita por ela mesma. Então, Kardec mandou uma caixa, e essa caixa foi para Barcelona. Só que chegando lá no porto, né, os religiosos da época, católicos, tiraram do porto, levaram e com certeza leram e disseram que era obra do diabo e fizeram uma inquisição ali em praça pública. Tinha um pintor na época, assisti, porque na época você não tinha celular, você não tinha máquina fotográfica, nada. E ele desenhou como foi que foi feito, né? A aquisição dos livros, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e todas as obras que ele tinha mandado. E aquilo ficou registrado na história do Espiritismo, o Ato de Fé de Barcelona. E esse pintor pegou alguns resíduos dos livros e colocou e mandou para Kardec numa correspondência, onde Kardec guardava dentro de uma urna de vidro. Inclusive, dizem que consta no museu lá da casa de Kardec, essas coisas todas, né? Então, no Livro dos Médiuns é a mesma mensagem, só que Kardec muda a assinatura e colocou o Espírito da Verdade. E no livro Obras Póstumas, na parte final, em a primeira parte da minha missão, e Kardec diz que o Espírito da Verdade é seu guia, é seu protetor. E diz Kardec que tudo seria demolido, que chegaria um tempo que não haverá mais religião, porque os homens ficariam profundamente decepcionados com a religião e com os religiosos. Mas que caberia a ele, Kardec, erguer uma nova religião mais bela e digna do Criador. Não há menor dúvida de que o Cristo, que preside a chegada do Consolador prometido no orbe, do cristianismo mais puro, né? Por isso, as obras de Emmanuel têm raízes profundas nesse cristianismo muito mais puro, muito mais vivido, muito mais trazido numa visão amorosa, né? Porque ele conviveu com João Evangelista e o discípulo Policarpo de Esmirna, e mais do que isso, Emmanuel foi quem substituiu, sendo escravo, como eu já falei, Nestório substitui o Policarpo de Esmirna na pregação do Evangelho. Então, ele sabe o Evangelho, traz para frente, frente para trás, né? Então, ele tem um cabedal de conhecimento muito grande, de evolução muito grande, muito sofrido também, muito sofrido, né? Então, quando a gente percebe que ele, em 1948, ele prefacia o livro Verdade e Vida com o título A Interpretação dos Textos Sagrados. Emmanuel resgatando a sua experiência de Padre Damiano, ao lado de Alcione, a sua experiência como escravo em Éfeso, quando conheceu João Evangelista e Policarpo de Esmirna, resgatando sua experiência de Públio Lentulus, quando teve contato com o próprio mestre, inicia um projeto extraordinário de comentários do Evangelho do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Sabendo que nem todos poderiam, naquele momento, compreender a grandiosidade, a profundidade da tarefa, o benfeitor espiritual resolve escrever e explicar o próprio Evangelho, e ele afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, penetrando no mundo há mais de 2000 anos depois. Então, gente,
Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. É uma história lindíssima, não deixem de ler. Os livros, tem muitos livros dele, eu vou citar só alguns que eu coloquei aqui, né? Tem o próprio Emmanuel, FEB 1938, olha só, 1938, né? Ele escrevendo Emmanuel. Então, quem quiser esse livro pode pedir na FEB, né? Federação Espírita Brasileira. É importante a gente poder conhecer, né? De autoria dele. A Caminho da Luz também hoje, porque Chico doou todas essas obras à FEB para que pudesse ser editado e ser distribuído para reverter verba para a FEB, né? Então, também de 1938, A Caminho da Luz, é maravilhoso esse livro, é espetacular, de consulta, de tudo. Há 2000 anos depois, 1939, 50 anos depois, 1940, O Consolador, 1941, Paulo Estevão, Ave Maria, não percam também. Se você nunca leu Paulo Estevão, leia. 1942, toda a vida da conversão de Paulo, como foi, né? Tudo isso é lindíssimo. Renúncia é lindo. Caminho, Verdade e Vida, O Pão Nosso, Vinha de Luz e tantos outros. Então, Emmanuel nos deixou 155 livros editados por Chico, e está aí à nossa disposição, e com todo o cabedal que ele tem espiritual, de vivências terríveis, né? Na sua história, mas ele trouxe e traz consigo essa parte lindíssima que é a seriedade, porque um senador sério que deixou com que a corrupção não se assolasse, ele não aceitava, pode ter certeza que ele também traz essa seriedade para tudo que ele faz dentro da sua caminhada espiritual. Então, vamos agradecer a Deus. Vamos, nesse momento, encerrar os nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus, a Jesus, ao próprio Emmanuel, a todos esses espíritos maravilhosos, como a nossa querida e iluminada Sheila, que eles possam dar as mãos e percorrendo todo o nosso planeta Terra, trazendo essa energia maravilhosa que precisamos, no momento em que o planeta está tão doente fisicamente, moralmente, espiritualmente. Que aqueles que têm realmente olhos de ver, coração para sentir, possam aproveitar esse momento que está se dando, o soar das trombetas, para que possamos mudar com Jesus, para que possamos mudar com Cristo, que possamos mudar com os espíritos superiores que tanto nos já trouxe mensagens dos céus. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade da vida, por estarmos aqui e por ainda podermos ter a oportunidade do crescimento. Envolve a todos nós, que envolva o seu lar nesse momento, que envolva todos os seus alimentos, as suas águas, que estejam na sua casa, que ela possa ficar fluidificada, que no momento em que você beber, possa ser saudável para o seu corpo e para a sua alma. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Até a próxima e fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau.